sobre violência doméstica, né? A gente segue falando sobre esse assunto. O número de feminicídios aumentou mais de 20% aqui no estado em 2025. Já são 57 mulheres mortas até setembro. 93% delas, arredondando, de cada 10, 9 não tinham medida protetiva contra os agressores. Nós falamos desse caso lá da fronteira, tem um caso que aconteceu aqui no Vale do Paranhana, ontem teve outro que aconteceu no fim de semana em Esteio, aqui na região metropolitana. E é sobre esses casos que a gente vai falar agora, gente, sobre os feminicídios, numa reportagem que nós preparamos, relatando a dificuldade de combater esse tipo de crime. Balança. 6 meses após o crime, a família da Patrícia ainda não consegue conviver com a dor da perda. Minha mãe era uma pessoa feliz, batalhadora, né? Que sempre nos ensinou o caminho certo, mesmo com o pouco, mesmo a gente não procurar o caminho errado, né? Patrícia Viviane de Azevedo tinha 50 anos. A técnica em enfermagem foi morta a tiros dentro da própria casa, na presença da família, em Viamão, na região metropolitana. Muita falta. A alegria, desculpe me emocionar, mas para mim é muito difícil. Porque ele não matou uma pessoa só, ele matou uma família inteira. E ver que ela não vai entrar me chamando, aquele jeito que ela caminhava, que sorria, faz muita falta. 6 meses parece assim que foi ontem. Para a família o tempo é pior ainda. Às vezes é pior do que no dia, né, do acontecido. Ainda mais aqui na casa que ela tanto amava, onde a gente nasceu aqui, eu e ela, crescemos, criamos nossos filhos, e aconteceu essa tragédia, foi muito, muito horrível. A vítima e o assassino se relacionaram por 2 anos entre idas e vindas. Eles terminaram o namoro dias antes do crime. Eles tinham um namoro, né? Daí ele ficou desempregado e precisou passar uns dias aqui em casa. E foi durante esses dias que ele acabou ficando, né? Se estendeu um pouco mais e ele começou a meio que fazer algumas manipulações de querer casar, de querer ficar, e a minha mãe não queria. E nisso ele não ia nunca para esse novo emprego, né? Minha mãe começou a ver algumas mentiras. E daí, nesse meio tempo, a minha mãe resolveu terminar, mas ele dizia que não tinha para onde ir. Sempre era essa desculpa, né? Assim, tanto que quando eles voltaram, ele passou o Natal com a família, porque ele não tinha com quem passar. E daí a minha mãe acabou ficando com pena, deixou ele ficar mais alguns dias e foi ficando aquele clima insustentável dentro de casa. Ele com cobranças, ele insinuando coisas, né? Minha mãe trabalhava muito, até que realmente ele viu que não ia ter volta, né? Que ele ia ter que realmente ir embora, que encerrou o relacionamento, e para ele isso foi motivo para tirar a vida da minha mãe. Patrícia foi morta no mês de abril, o mais violento do ano no estado, quando 11 feminicídios foram registrados. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o Rio Grande do Sul registrou 57 feminicídios de janeiro a setembro de 2025. Um aumento de mais de 21% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas um número chama muito a atenção. 93% dessas mulheres não tinha sequer medida protetiva contra os agressores. 75% delas também não registraram ocorrências contra os companheiros ou ex-companheiros. Hoje, uma das principais preocupações da polícia é frear os números, já que em todo o ano passado foram 72 vítimas. No âmbito aqui da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher, nós temos trabalhado muito fortemente na prevenção. Por quê? Porque o feminicídio, ele não é o primeiro ato cometido por aquele agressor. Primeiro, nós temos, muitas vezes, a violência psicológica, que é aquele cuidado que o agressor mostra ter com a vítima, mas que, na verdade, é um controle excessivo, é um crime e que vai minando e causando um dano emocional muito grave nessa mulher. Desde o início do ano, está em funcionamento uma ferramenta online para a solicitação de medidas protetivas de urgência. As vítimas de violência doméstica podem registrar ocorrências e pedir afastamento do agressor sem precisar sair de casa. Em julho, foi anunciada a recriação da Secretaria da Mulher para articular políticas públicas de enfrentamento aos feminicídios. O feminicídio, ele é multifatorial, ele vem de questões econômicas, sociais, culturais, é um machismo estrutural de muitos e muitos anos, no qual o homem entende que a mulher é um objeto dele. Então, se aquela mulher resolve romper
romper com aquele relacionamento, o homem se sente, né, no direito de, não, se ela não for minha, ela não será de mais ninguém. E aí acaba ceifando a vida daquela mulher que tinha tantos sonhos, muitas vezes deixando filhos órfãos, que é um problema muito grande. Então, nós estamos aqui para alertar as mulheres. As autoridades reforçam que as mulheres fiquem atentas ao ciclo de violência dentro de casa. Aquela máxima, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a gente mete a polícia. Porque muitas vezes, quando ocorre feminicídio, que a gente vai ali investigar, conversar com os vizinhos, com os familiares, eles viam, eles ouviam gritos, eles sabiam que aquela mulher estava sofrendo violência e ninguém fez nada, ninguém chamou as autoridades. Então, a polícia precisa ser alertada, precisa ser avisada. Antes, quem dera, né, se a gente pudesse ter um policial em cada casa para verificar, mas nós precisamos desse acionamento da população, da família, dos amigos, ou até mesmo uma amiga alertar, olha, eu vejo que você está correndo risco, não é assim, esse relacionamento não é saudável. A semana passada, né, foi um dia assim bem pesado, teve a primeira audiência desse caso e a gente viu, né, eu e minha tia somos testemunhas, mas tinha outros familiares juntos e eu e minha tia pudemos ver o réu. E foi um dia bem difícil, né, contar tudo o que aconteceu, enfim, relembrar. Mas no final, eu comentei até com alguns familiares, é aquela coisa de que a gente sai dali querendo uma justiça, buscando uma justiça, mas parece que cai a ficha mais ainda de que realmente, tipo assim, nada vai trazer a pessoa de volta. Tipo, a gente volta para casa sabendo que nunca mais vai ver aquela pessoa. Eu sou cozinheiro e eu aprendi isso com a minha mãe, de vê-la cozinhando e gostar muito disso, né? Então, a saudade nunca vai passar mesmo, né? Que nem eu disse, nosso vô morreu, quando um passarinho canta, eu lembro do meu vô. Quando eu vou cozinhar, eu lembro da minha mãe. Então, a saudade vai sempre continuar. Tudo bem, a dor não passa, ela pode diminuir um pouco, mas vai ter momentos, enfim, que nem a gente pensa, a gente vai ter filhos. A minha mãe não vai conseguir pegar eles no colo, né? Mas que nem também eu digo. A nossa mãe morreu, mas ela vive dentro de nós a cada dia, a cada coisa que a gente faz, ela vive dentro de nós, né? Com o nosso ensinamento, com o nosso caráter, enfim. Então, faz falta e vai fazer por muito tempo, né? Eu digo até eu morrer vai fazer falta. Bonitas as mensagens que o filho e a filha trouxeram a respeito da mãe, né? Dessa ligação que eles têm com ela, que vai ser eterna, enquanto eles viverem vão ter essa ligação. E da forma como cada um sente saudade, vai continuar sentindo saudade, isso não tem como fazer passar, não, né? Não tem como passar, não, isso, essa dor não diminui, mas passar não passa, não, né? Tudo isso está acontecendo com eles por conta da vontade de um bandido, de um criminoso, de um covarde, né? Dessa pessoa que resolveu matar, simplesmente resolveu matar, foi lá e fez isso, não quis saber da vida dela, não quis saber da vida dos filhos dela, absolutamente nada não. Pensou só nele e resolveu matar. Não é fácil para a família, a filha estava dizendo, ir lá na audiência, contar tudo o que aconteceu, relembrar toda aquela situação, mas é importante fazer isso, né? É importante demais. Olha o desgaste que a família passa, gente. A filha é testemunha, olha o desgaste que ela tem que passar para que aconteça a justiça. Então, não podemos admitir impunidade, não podemos admitir que bandidos voltem para a rua daqui a pouco. Não podemos admitir que esses covardes voltem para o convívio social sem pagar a conta ou pagando pela metade, que é o que acontece à torto e à direito por aí. Olha o desgaste que cada um tem que passar. A filha, além de ver aquilo que viu dentro de casa, ainda tem que ir lá olhar para o bandido, passar por todo aquele constrangimento, aquela situação que machuca, que dói, relembrar aquilo que aconteceu com ela. Mas ela sabe que tem que fazer isso, porque ela quer justiça. Agora, tem que ser uma justiça de verdade, não pela metade. Tem que ser uma justiça efetiva, que faça com que outros criminosos olhem e digam, eu não quero isso para mim, eu não vou fazer isso. Se não é pela consciência deles, que acho que não tem, né? Que seja pelo menos pelo medo de ir para a cadeia e ficar na cadeia. Nós precisamos das duas situações, né? Que as pessoas vão, que os bandidos vão e que fiquem atrás das grades, que fiquem na cadeia.
A delegada trouxe um aspecto importante também. Em briga de marido e mulher, se mete a polícia, né? Coloca a polícia, sim. Ah, mas é entre eles que se resolve. Não. Se teve uma agressão, teve um abuso psicológico, teve qualquer tipo de violência, aí não é só entre eles, não, gente. Aí tem que ter polícia no meio. E em muitos casos a mulher não consegue levar isso até a polícia porque está presa àquela situação, psicologicamente presa, está numa situação difícil de lidar, está sendo ameaçada, não consegue levar. E aí aparece a importância de quem? Da família, a importância dos amigos, que se ela não está enxergando tudo aquilo, os amigos podem enxergar muito bem o que está acontecendo e levar o caso para a polícia. Amigos e até desconhecidos, o vizinho. Ah, não conheço, não tenho convivência com eles ali, não sei quem são, mas eu ouço os gritos, eu ouço as brigas acontecerem e eu vou ficar quieto? Eu estou do lado do bandido para quê? Se eu fiquei quieto, eu estou do lado do bandido? É tudo que ele quer, é que eu fique quieto, que eu fique na minha. É? Para que eu vou ficar do lado dele? Eu concordo com aquilo que ele está fazendo? Não, né? Não. Então, em briga de marido e mulher, a gente se mete sim. E principalmente a gente mete a polícia no meio. Conta o que está acontecendo. Gente, olha o que está escrito aqui na frase embaixo. 93% das vítimas não tinham medida protetiva. Considerando que a polícia diz que o feminicídio não é o primeiro ato, mas é o último de uma série de atos de violência, outros tipos de violência. Ou seja, essas pessoas poderiam ter a medida protetiva. Poderiam ter a medida protetiva, gente. Se 90% das vítimas não tinham medida protetiva, a medida protetiva protegeu quase todas elas. Em alguns casos aconteceu, é verdade, de não terem a medida protetiva e serem mortas, sim, mas é a minoria absoluta. Ou seja, pessoal, a medida protetiva, que talvez não seja o remédio ideal, ajuda e ajuda bastante. Então, peço aí para as mulheres um esforço para denunciarem, levarem até a polícia o caso, pedirem a medida protetiva, porque ela salva vidas, sim, e umas quantas. Tá bem?